Glória a Deus. Graça e paz. Bom dia, meu povo. Como vocês estão aí? Espero que estejam bem. Espero que estejam seguros e saudáveis. Depois que você sair da cama, que eu sei que você está enrolado na cama, abre a janela e dá uma olhadinha que está um dia lindo lá fora. Só isso também, tá bom? Só o máximo que a gente pode fazer. Queridos, Mundo Novo, nossa série. A gente segue na série Mundo Novo. Como lidar com essa situação, como lidar com essa realidade. E hoje nós vamos falar sobre toda prova tem um resultado. De novo, toda prova tem um resultado. E para isso eu vou expor o texto de Hebreus 12. Então eu peço que você abra para lermos juntos. Hebreus 12, verso do 1 ao 7. Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 7. Diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Abre aspas. Ele vai citar Provérbios. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Fecha aspas. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado pelo Pai? Eu acho, irmãos, que essa passagem aqui de Hebreus, ela pode nos ensinar muitas coisas para esse tempo ou no qual temos vivido. Então, eu vou ler com vocês, verso a verso, e tentar extrair o ensinamento que o autor da carta aos Hebreus quis nos passar, ou pelo menos uma parte do ensinamento que ele quis nos passar. Verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Só esse verso 1 aqui já dá uma aula. Ele começa com portanto. Portanto. Então ele está concluindo alguma coisa. Então eu não posso começar o texto, capítulo 12, do nada com vocês, começar de um portanto e fingir que esse portanto não está aí. No capítulo 11, o autor de Hebreus, que é o famoso capítulo 11 do livro de Hebreus, é a galeria da fé. Então ele está falando dos personagens bíblicos. E aí, ao final desse texto, ele vai fazer uma conclusão. Então, Hebreus 11 agora, do ladinho aí, Hebreus 11, 39 e 40, diz assim: Todos estes, se referindo aos grandes homens e mulheres da Bíblia, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Receberam uma boa fama de Deus, o próprio Deus elogiou eles, mas eles não receberam a promessa. Deus havia planejado algo melhor para nós. Estava falando deles, agora está falando de nós. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados.
Portanto, aí ele começa o 12. De novo, Deus no capítulo 11 citou, o autor de Hebreus no capítulo 11 citou os grandes personagens da Bíblia. Ele falou que os grandes personagens da Bíblia foram ou serão aperfeiçoados em nós. E que nós teríamos uma coisa melhor, digamos assim, do que eles. Eu vou explicar isso. É como quando você... Deixa eu achar um exemplo. É como quando você vai cozinhar e você tem 2 ingredientes, 2 matérias-primas. Você vai fazer, sei lá, um escondidinho de batata ou de mandioca. Aí me convida. Aí você tem a batata e você tem a carne. A batata, ela é perfeita em si. Ela é uma batata. Ela está completa, ela não precisa de nada, ela é uma batata. A carne também é perfeita em si. Ela é carne, é completa. Só que para ser feito escondidinho, precisa dos 2 juntos. Os 2 juntos viraram uma outra coisa. Nunca imaginei que eu fosse usar uma ilustração culinária. Os santos do Antigo Testamento são perfeitos em si, no conceito, irmãos, conceito. Os irmãos do Antigo Testamento. Os irmãos do Novo Testamento, que somos nós, também. Mas as 2 coisas soltas não funcionam. Elas precisam se juntar. E juntas elas viram um negócio chamado igreja, que é a reunião de todos os santos de todos os tempos. Então, os santos do Antigo Testamento estão esperando a manifestação dos santos do Novo Testamento para que junto forme a igreja. Aí entra no texto de hoje. Portanto, entenda, por causa desse plano de Deus que é juntar todo mundo como a noiva de Cristo, portanto, começa hoje. Portanto, também nós, os de hoje, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Note, nós temos uma grande responsabilidade, que é completar a obra que eles começaram. Por isso, do portanto. Na última frase, ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor de Hebreus também vai dar um exemplo agora, uma ilustração. Eu fiz uma ilustração, ele vai fazer outra. Qual é a ilustração dele aqui? Uma corrida. Então ele está dizendo assim: vocês vão completar a obra que começou lá em Adão. Vocês vão completar essa obra. Essa obra é como se fosse uma corrida. A vida cristã é como se fosse uma corrida. E aí ele vai dar as dicas de como nós devemos correr esta corrida. Então, a partir de agora, nós vamos mergulhar no exemplo que o autor está pegando a nossa mão e está nos levando para contar uma história através de um exemplo, a corrida. A corrida tem começo, meio e fim. Qual é a principal parte da corrida? A chegada. Em qual momento da corrida o corredor considera como mais importante? Não tem momento mais importante. Pensa comigo, vamos pensar junto. Uma maratona são 42 quilômetros, é coisa pra caramba. 42 quilômetros. Um corredor de 100 metros rasos, como na Olimpíada, o Usain Bolt, ele não consegue correr uma maratona, ele não está preparado. O corpo físico dele está preparado para correr 100 metros rasos. Então perceba, o autor está usando o exemplo de uma corrida. Se você vai correr uma maratona, você tem que se preparar para uma maratona. Você tem que saber como largar. Se você largar muito rápido e muito afoito, você vai perder o primeiro amor. E no quilômetro 8 você vai desviar da corrida. Se você de repente largar muito devagar e ficar andando, pode ser que quando você chegue na linha de chegada já acabou a prova, a organização já tirou tudo e só está você lá, ficou para trás. Você tem que saber em que momento você respira. Você tem que saber em qual quilômetro você respira pelo nariz e em qual quilômetro você respira pela boca. Você tem que saber em qual quilômetro você toma água.
Você tem que saber em qual quilômetro você vai comer um grãozinho de sal, porque os maratonistas comem um grãozinho de sal. E você tem que saber em qual quilômetro você vai comer um grãozinho de açúcar, porque senão você vai desfalecer no caminho. Então perceba que ele está usando, para explicar a vida cristã, uma corrida. Isso não é novidade. O apóstolo Paulo já fez isso. Por isso muitas pessoas acreditam, não só por isso, por uma série de motivos, muitas pessoas acreditam que o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, mas a gente não sabe. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 9, 24 e 27. 1 Coríntios 9, 24 e 27 diz assim, ó. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha prêmio? De novo um exemplo de corrida. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então ele está dando uma alerta para a gente. Você tem que correr como quem quer vencer. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Lembra dos Jogos Olímpicos da Grécia? Aquela coroinha que a gente tem no coroa de louros, que tem aí no monte de imagem, um monte de lugar que fala de atleta, de atletismo. O apóstolo Paulo está falando sobre os gregos, sobre a Olimpíada, essa Olimpíada mesmo, que a gente conhece hoje. Eles fazem um treinamento rigoroso para correr atrás de uma coroa de folha, que vai secar. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem um alvo. Olha que bonito isso. Eu não corro como quem corre sem um alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Estratégia. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e eu faço dele o meu escravo, eu escravizo o meu corpo, para que, depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo usou um exemplo de corrida, vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu volto para o meu texto base e o texto vai te dar 4 exemplos de como correr a vida cristã. Então, toda prova tem um resultado. E o autor vai te ensinar através de 4 exemplos só no verso 1. 3 no verso 1 e 1 no verso 2. Olha que bonito isso. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Como que você vai correr uma maratona com uma mochila nas costas? Então, na maratona da vida cristã, para você chegar no fim, primeiro você tem que se livrar de tudo que te atrapalha. O que te atrapalha? Falta de perdão, rancor, reclamação, falta de paz, falta de fé, pessoas chatas, você sendo chato, tudo isso te atrapalha. Sementes ruins, você tem que ir se livrando disso, senão você não chega no resultado. Você tem que ir soltando as coisas durante o processo. Por isso a vida cristã é dia após dia, perdão após perdão, caminhada após caminhada. Você tem que se livrar do peso que você tinha antes. Jesus não carrega o seu peso não, viu? Se você não der. Só que muita gente não entrega o peso para Jesus. Então, se você não entrega o peso para Jesus, ele gostaria de carregar, mas ele não vai tomar de você. Por isso o texto é incisivo, ele é indicativo. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Primeira dica. Segunda dica. E, conjunção aditiva, é uma segunda coisa, não é a mesma coisa. Livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que nos envolve. Agora é uma outra coisa. O que me atrapalha está dentro de mim. O pecado que me envolve está fora. Então, eu tenho que me livrar das coisas que estão dentro de mim. Oração, aconselhamento, Bíblia. E eu tenho que, querendo, por querer, como é que é? Eu tenho que, por vontade própria, decidir me
decidir sair de dentro desse invólucro do pecado. Pedro, como que eu faço para parar de pecar? Para de pecar. Ué, como que eu faço para abandonar a pornografia? Para de acessar o site. Ué, não tem outro jeito, não tem um passe de mágica que você vai chegar para orar com o pastor e o pastor vai falar, pronto. Não existe isso. Como que eu paro de trair minha esposa? Para de conversa mole no celular. Como que eu paro de ser um reclamão? Vai ler sua Bíblia, descansa em Jesus. Irmãos, não tem outro jeito de falar isso a não ser tome a sua cruz e siga o mestre. Não tem outro jeito. Se tivesse outro jeito, até te ajudava a carregar. Mas não dá. Então o autor fala, livre-se do que te atrapalha e saia do meio do pecado. Qual é o significado da palavra santo? Separado, foi tirado. Ló estava fora de Sodoma. Separado, santificado. Essa é a segunda dica. Terceira dica. 2 dicas de coisas ruins, né? Livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Que nos envolve. Ele se coloca junto aqui. 3. Corra com perseverança. Então, tem uma responsabilidade sua nessa corrida, que é perseverar. O que é perseverar? Ué, não parar, continuar, tomar um murro e levantar, ser roubado e continuar, ser traído e perdoar. Continuar. O seu objetivo é terminar a corrida. Então você precisa correr com perseverança, estabilidade, constância, tolerância, lealdade. Verso 2, que aí dentro do verso 2 está a 4ª dica. Tendo os olhos fixos, colocados em Jesus. Como que você vai correr essa corrida até o final olhando para a linha de chegada? Pega lá o maratonista, pega o corredor, ele não fica se desviando, o corredor alto nível, ele não fica se desviando, ele não fica desviando o olhar. Ele está focado no resultado. Qual que é o resultado? A linha de chegada. Qual que é a nossa linha de chegada? Jesus Cristo. Então, você tem que correr a sua corrida olhando para o alvo. Por que a gente cai? Porque a gente coloca os nossos olhos nas coisas passageiras. Então, eu estou correndo na vida cristã, aí eu olho para o Instagram de alguém. E aí eu sou seduzido pelaquela mentira. Aí eu estou correndo aqui, aí eu olho para as férias de alguém na Disney, aí eu sou seduzido por aquela mentira. Aí eu estou correndo aqui, aí eu olho para as pernas de uma mulher, ou a mulher olha para o papo de um homem, ou qualquer que seja o pecado. Então, como que um corredor corre a corrida e como que um cristão vive a vida com Cristo? Olhando para o alvo, fixo, Jesus Cristo. Ele vai continuar. Autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Eu estou lendo Hebreus 12, 2. Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Glória, pois, a ele. Jesus é o autor e consumador da fé. Por que ele está falando de fé aqui? Porque nós começamos o texto com um portanto. O texto do capítulo 12 está concluindo o capítulo 11. O capítulo 11, verso 1 diz assim, 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. E Jesus é o autor desse negócio aí. Depois, um outro dia, a gente pode falar sobre fé, mas rapidamente, porque fé merece uma mensagem só sobre ela.
A certeza do que se espera. O que é fé? Rapidamente. Você espera algo acontecer. E aí você tem certeza que aquilo vai acontecer. Só que é impossível para a gente ter certeza das coisas que a gente espera, porque nós somos seres humanos. Então, por exemplo, eu espero que o coronavírus passe, mesmo assim eu estou dentro de casa. Então não é fé, é um desejo, é um pensamento positivo. Como que você sabe que você tem fé? Quando você vive como se já tivesse acontecido o que você quer que aconteça. De novo. Como que você sabe quando você está usando a sua fé? Quando você vive hoje como se já tivesse acontecido o que você espera que aconteça. Por exemplo, eu, Pedro, espero ir para o céu. Então eu vivo hoje como se isso fosse acontecer agora. 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 Então eu não brinco com a minha vida. Então eu tenho fé nessa palavra. Entende? Então, eu vivo hoje como se eu estivesse em um lugar que eu ainda não estou. Porque a fé é a certeza do que se espera. É a certeza. Certeza. Tipo assim, você já tem o que você está esperando. Então, por exemplo, a próxima coisa que tem para acontecer profeticamente na vida da igreja é o arrebatamento da igreja. Aí, se você crê nisso e você tem fé nisso, mesmo as diferentes linhas escatológicas, não tem problema, mas o arrebatamento está em quase todas elas. Se você crê nisso, se você tem fé nisso, você vai viver como se isso fosse acontecer agora. Porque você tem certeza que vai acontecer uma coisa que você está esperando. Depois a gente pode tratar um outro dia sobre isso. Segundo ponto, a prova do que não se vê. Ou seja, eu não preciso ver para eu saber o que aconteceu. Fé. Você tem certeza da sua salvação? Você aí, tem certeza da sua salvação? Quando você morrer, você vai para o céu? Sim. Então por que você tem medo da morte? Por que você tem medo que o seu parente morra? Eu não estou falando de você desejar a morte, eu não desejo a morte, nem querer a morte. Mas por que você tem medo se você vai para um lugar melhor com a pessoa que você mais ama no mundo? Então, assim, a fé é a prova de que você vai viver o que está escrito nesse livro. Então, como não tem como a gente confiar em seres humanos, porque confiar nesse nível aqui, não confiar de amigo, de... Por isso, maldito o homem que confia no homem, aquele texto, famoso texto bíblico. Não está falando de negócios interpessoais, de business, de sociedade. Está falando de você colocar a certeza do que você espera e a prova do que você não vê em um homem. Você está confiando nele, você está em cima desse homem. Quando esse homem cair, você cai junto. Então só tem uma pessoa que você pode colocar os seus pés sobre. Jesus Cristo. Por isso, não faz sentido? Por isso ele é o autor da fé. Aí ele fala no verso 2, voltei para o nosso texto básico. Autor e consumador da fé, coloque os olhos nele. Então, irmãos, a fé vai te ajudar a viver esse momento. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Então, não tem como você não estar em paz se você crê que Jesus está com você. A Bíblia diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. A Bíblia diz que ao morrermos nós vamos para o céu. A Bíblia diz que Deus, Jesus, quando subiu, mandaria o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e esse Espírito Santo moraria dentro de nós. O que mais você precisa para viver agradecido e contente? Entende? Então a fé é você pegar as promessas bíblicas e viver com elas aplicadas à sua vida. Porque é engraçado que a gente confia muito mais no nosso chefe, que falou que vai depositar o dinheiro sexta-feira. Aí no domingo você já está fazendo compra hoje falando, sexta eu recebo, eu pago essa compra que eu fiz hoje domingo. Você não tem certeza que você vai receber?
Então, assim, a gente coloca mais fé. Fé é uma palavra que só pode ser atribuída a coisas espirituais, mas só para a gente entender um exemplo. A gente coloca mais fé no nosso chefe do que na palavra de Deus. Porque a gente faz dívida pensando no salário do futuro, então eu estou crendo que eu vou receber aquilo. Então eu vivo hoje fazendo dívidas porque eu vou receber no futuro. Mas essa mesma lógica, se aplicada ao arrebatamento da igreja, se eu creio que no futuro tem o arrebatamento da igreja, eu faço coisas hoje por causa do arrebatamento que vai acontecer no futuro. É a mesma lógica. É a mesma linha de raciocínio. Então nos indica o quê? Que a gente possivelmente tem mais fé em coisas humanas do que na Bíblia. Então, somente esse negócio, essa partícula, tão pequena como um grão de mostarda, somente esse negócio é fé. Somente esse negócio seria capaz de fazer com que nós vivêssemos nesse tempo de hoje, coronavírus, em paz. Somente esse negócio. Se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, você vai viver em paz. Não é viver sem lutas. Não é viver sem ondas gigantes no mar. Não é viver sem furacão. Não é viver sem vírus. Mas é viver dormindo em paz em meio a tudo isso. Por quê? Porque eu tenho fé. Fé em quê? Que Jesus está comigo, Jesus está no barco o tempo todo. Então, se o barco afundar, irmão, eu estou com Jesus do mesmo jeito. Entende? Por isso, o cristianismo é coisa de maluco. Por isso, você tem que morrer, porque enquanto você for vivo e são, você não consegue viver o cristianismo ao pé da letra. Porque toda a nossa racionalidade nos leva a viver uma vida crendo em coisas que a gente vê. E a fé é a prova do que você não vê. Outro dia eu falo de fé. Verso 3. Não, 2 ainda, olha que bonito. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus. Jesus nunca vai te mandar fazer uma coisa que ele não fez. Jesus nunca vai te mandar fazer uma coisa que ele não fez. Ele falou para você ter fé. Então Jesus teve o quê? Fé. Como que Jesus teve fé? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, pelo futuro, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e colheu, sentou à direita de Deus. Toda prova tem um resultado. Jesus estava em uma prova, o resultado dele era sentar-se à direita de Deus, no trono da majestade. Ele hoje aqui, olhou para frente lá. Certo? Estou lá no tempo de Jesus. Jesus carregando a cruz, olhou para frente. Quando ele pensava em desistir, ele olhava para o alvo. Quando ele desanimava, ele olhava para o alvo. Ele foi até o fim, suportou a cruz. Depois, qual foi o resultado? Está aqui, irmãos. Leia a Bíblia. Sentou-se à direita de Deus. Olha para o resultado que você aguenta a cruz. Agora, se você olhar para as pessoas que estão cuspindo, se você olhar para a chicotada, se você olhar para o peso da cruz, você vai desfalecer. Olha para o resultado. Verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus é o autor e consumador da fé, o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo se resume em Jesus. Para você ter fé, você precisa dele, Jesus, porque ele é o autor. O que você tem de Jesus hoje está escrito nesse livro. Para você ter fé, você precisa de Jesus. O que você tem de Jesus está escrito nesse livro, logo, para você ter fé, você precisa desse livro. Não tem outro jeito. Então, como que você... Eu falei antes que a fé vai te ajudar a viver em paz nesse tempo, certo? Olha aí o passo a passo. A fé vai te ajudar a viver em paz, a fé nasce em Jesus, a Bíblia fala de Jesus. Então, se você tem Bíblia, você tem fé, se você tem fé, você vive em paz. É o comprimido, é o remédio para a sua desesperança. Estou desesperado.
uma das piores palavras que um crente pode falar é desesperado, porque a esperança é Jesus, eu estou desesperado, eu estou sem Jesus. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. É uma música que eu cantava quando era criança. Ó, Bíblia Sagrada vai te mostrar Jesus. Jesus é o autor, vai gerar fé em você. E a fé vai fazer com que você viva em paz, ok? Pensem bem naquele que suportou tal oposição contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Do que o autor está falando? Uma corrida. Quando você cansar e desanimar, o que você tem que fazer? Pensar em Jesus, nisso que eu acabei de falar. Jesus também correu essa maratona. Jesus também foi afrontado. Jesus também olhou para o alvo. E Jesus hoje está à direita de Deus. Então, quando você estiver correndo, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Pense em Jesus. Quando você estiver sofrendo, pense em Jesus. Sofrimento vem, viu, irmãos? Sofrimento vem. Verso 4. Ele vai começar a dar uma bronca na gente aqui. Por isso que muita gente acredita que o apóstolo Paulo dá um monte de bronca. Ó, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Sabe o que ele está falando aqui? Para de mimimi. Vocês ainda não derramaram uma gota de sangue pelo Evangelho. Ele está falando de todo mundo, tá? Eu não estou falando para você aí em casa, estou falando no geral. Você ainda não sofreu por Jesus. Você ainda não teve uma espada na sua cabeça, no seu pescoço. Então para de reclamar, é o que ele está falando. Ele está falando, irmãos, é um vírus, vai passar. Mas e o meu parente que morreu? Se você pregou o Evangelho para ele, louvado seja Jesus Cristo, ele está no céu. Se você não pregou, irmãos, eu te amo tanto que eu vou te dar uma dica. Prega para os outros. Pedro, você é muito frio. Precisa de alguém assim. O pastor Sérgio é muito quente, aí eu sou muito frio, aí balanceio. Irmãos, encare a vida. Se a pessoa morrer sem Jesus, ela vai para o inferno. Se você é parente, você é responsável. Não pela salvação, pelo menos por falar. Pelo menos você vai falar assim, eu falei. Eu preguei. Chamei para tomar um café e falei, me converti, rapaz, sabe? Mas falei que odiava crente, me converti. Sentindo uma paz tão grande que eu nunca senti na vida, queria só te falar isso. Mas você está maluco? Você parou de ir no bar? Parei. Mas por que a igreja não deixa? Não, porque agora eu sou completo por outra coisa. Agora a minha brisa, a minha viagem, eu encontro em outro lugar. Quando eu oro, eu sinto uma coisa que eu não sei te explicar. Vem lá do dedinho e sobe assim. Eu não sei o que é. Eu estou doido igual quando eu falava que eles eram doidos. Mas eu precisava te contar isso, porque a gente era amigo de bar e eu passava na sua casa para te pegar para ir no bar, só que agora eu vou para a igreja. Então eu precisava só te falar isso. Encontrei Jesus, sinto uma paz que eu nunca senti. Se você quiser, eu te levo comigo. Se você não quiser, domingo que vem a gente come um churrasco junto. Mas eu com Jesus e você comigo. Na luta contra o pecado, irmãos, nós não sofremos nada ainda. Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Ô, irmão, sério, do fundo do meu coração, é mais fácil hoje. Sabe por quê? Porque você está indo aqui, o Espírito Santo te avisa, desvia, sai, como os pentecostais falam assim, sai que é laço. Você está indo andando aqui, irmãos, desculpa, pessoal. Você está indo andando, o Espírito Santo está em você, ele vai te avisar. Antes não era assim, não. Aí ele cita lá os exemplos do capítulo 11. Abel foi assassinado, Caim matou Abel. Abel foi assassinado. Noé gastou todo o dinheiro que tinha, todos os dias da vida dele para construir a arca. Moisés abandonou o palácio real. Abraão saiu da terra dele, onde ele cresceu, foi para uma terra que ele não sabia onde era. E assim ele vai citar 1 milhão de exemplos. Raabe aceitou os crentes na casa dela com a possibilidade de ser assassinada pelo governo dela. Então ele está falando assim, ó, olhe para aquelas pessoas que entregaram a vida por causa do Evangelho e vocês hoje vão aperfeiçoar aquelas pessoas. Lembra que eu falei no começo? Por favor, está tudo conectado, não se desconecte de mim. Eles precisam, entre aspas, eles precisam que a igreja hoje se levante e se manifeste para aperfeiçoar o que eles fizeram e junto a gente fazer o escondidinho e ir para agora. Eu espero que vocês estejam me acompanhando. Versos 5 e 6, estou acabando.
Vocês se esqueceram, ele vai continuar brigando com a gente. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. É uma afirmação, não é uma pergunta. Vocês se esqueceram dessa palavra aqui, ó. Aqui está o segredo. Provérbios 3, se eu não me engano. Mas está aqui, ó, está citado aqui. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Deus disciplina? Sim. Castiga? Sim também. O coronavírus é de Deus? Não sei. Deus é soberano? O pastor Sérgio falou aqui, irmãos. Deus é soberano. A Bíblia diz que não cai um cabelo da sua cabeça se Deus não deixar. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então, se veio dele ou se não veio, uma coisa eu sei, ele permitiu. Aí, olha isso aqui. Ó, ele vai falar, não despreze a disciplina. Para de ficar magoadinho. Porque é por amor. Ele é um pai e ele castiga um filho. Olha isso aqui, calma, segura aí antes de você me julgar. Olha o 7. Olha o verso 7. Está tudo na Bíblia. Olha o verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Ou seja, mesmo que não foi uma disciplina de Deus, você suporta a dificuldade humana como se fosse. Não precisa ficar perguntando se veio de Deus ou se não veio, se ele é o dono de tudo. Então você se coloca na posição de filho, aceita o castigo de ficar em casa e faz igual a Maria Flor. Posso sair do castigo? Não. 30 segundos depois. Já passaram-se 10 minutos? Não, filha. 45 segundos depois. Posso sair do castigo? Se você falar de novo, eu vou aumentar para 11 minutos. Aceita o castigo. Porque, irmãos, e eu termino, ó, irmãos, Deus, a gente começou esse texto no portanto. Um monte de gente sofreu para a gente chegar em 2020. Jesus sofreu para a gente chegar em 2020. E a gente é o cumprimento desse projeto chamado igreja. A gente não vai viver de qualquer jeito, irmão. Não tem jeito. Deus vai tratar a igreja. A gente tem que pedir misericórdia. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, tenha misericórdia dos falsos líderes. Senhor Deus, tenha misericórdia dos pastores que trabalham por dinheiro. Senhor Deus, tenha misericórdia daqueles que têm 3 casas e 4 carros e na igreja tem um irmão desempregado. Senhor Deus, tenha misericórdia dos pastores que abusam de crianças. Senhor Deus, tenha misericórdia dos pastores que traem as esposas. Senhor Deus, tenha misericórdia das líderes de ministérios, das irmãs que traem os esposos. Senhor Deus, tenha misericórdia das irmãs profetisas que entregaram palavras que nasceram no coração delas e não no teu trono e destruíram vidas. Senhor Deus, tenha misericórdia de todas as reclamações que nós fizemos contra o Senhor. Senhor Deus, tenha misericórdia porque a gente corre atrás de estratégias e mata pessoas. Ou você acha que Deus está de brincadeira, irmão? Jesus não morreu por essa igreja que a gente tem hoje. 2000, igreja geral. Jesus morreu por uma noiva limpa, pura, perfeita, onde não há ruga nem mácula. Só que o amor de Deus é tão grande, por isso ele disciplina. Porque ele podia muito bem falar, então tá bom, tchau. Entende que a disciplina é amor? Porque o amor de Deus é tão grande que ele levou a gente para o castigo, um particular. Vamos conversar, Maria Flor, eu e você aqui no particular. Vamos conversar. Aí a misericórdia dele, por causa de Jesus, louvado seja Deus pelo Filho. A misericórdia dele vai chegar em todos esses personagens que eu falei e chegar em mim também e falar assim, se ajoelha aí e pede perdão, porque você falou muita coisa que eu não mandei você falar. Você tocou em um monte de filha minha, você tocou em um monte de filho meu.
Você bagunçou a vida de um monte de gente em meu nome. Entende? Porque nós somos o aperfeiçoamento de todo esse processo bíblico. Suportem as dificuldades, irmãos. Apocalipse 3,19 diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependam-se. Diligente, esperto, estratégico, atento. Não seja tolo. Não seja insensato. Corre para Deus e pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer pelo amor do teu nome? Senhor, o que eu tenho que resolver na minha casa? O que eu tenho que soltar lá do verso 1? O que eu tenho que soltar de dentro de mim? Senhor, qual é o pecado que eu estou embaraçado? E depois você começa a pedir misericórdia pela vida dos outros. Senhor, misericórdia, 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 misericórdia. Porque Deus não muda, irmãos. Deus não muda, é o mesmo Deus. A gente tem que ter medo da santidade de Deus. Não é possível a gente viver como se fosse o Jesus Cristo hippie andando por aí. A gente tem que amar Jesus, porque Jesus é o nosso advogado, mas temer a santidade de Deus. Tremam e temam diante dele todos os povos, é o que a Bíblia diz. Agora, você é filho, eu não tremo diante dele. Eu chamo ele de mano, você gostando ou você não gostando, porque ele é meu pai. Entende? Agora, tem uma corrida sendo tem uma prova sendo disputada. Tem uma prova sendo disputada. Em que quilômetro você está dessa prova? Corre o risco da organização da prova, desmontar a prova e você ficar correndo sozinho, como se ainda tivesse alguma corrida para ser corrida. Existe uma corrida, um combate para combatermos. Durante o processo existem diferentes momentos: alegria, regozijo, prazer, dor, dificuldades, vontade de desistir. Mas a tática é a mesma: olhar para Jesus. Podemos olhar para os personagens bíblicos, podemos também olhar para outros cristãos. Todos os que mantiveram seu testemunho assim o fizeram, porque sabiam para onde estavam indo. Então, se você acha que os personagens bíblicos estão muito descolados da sua realidade, encontre alguém que serve a Deus e olhe para essa pessoa. Estou falando para você seguir a pessoa, olhar. Olha a vida do Billy Graham, que morreu sem nenhum resquício de nada. Olha a vida dos grandes pregadores. Olha a vida dos grandes pastores que a gente tem no Brasil, aqui nos Estados Unidos, homens de Deus retos, que não tem uma vírgula sobre eles. Mesmo em tempos de internet. Olha para eles, então, são seres humanos como nós. Dá um Google aí, dá um Google o nome do pastor que você gosta, homem de Deus aprovado, escreve testemunho e ouve a história de vida dele. Se você não quer olhar para Hebreus 11, porque Noé, a arca está muito longe, Moisés e a sarça pegando fogo está muito longe do meu raciocínio, não consigo compreender. Olha para as pessoas de hoje. Você precisa saber para onde você está indo. Nenhum corredor entra na prova sem saber a linha de chegada. Então, aguente mais um pouco, beba mais uma água, respire, tome mais um fôlego, mas não pare. Olhe para a linha de chegada, que cada dia está mais próximo. É tão óbvio, irmãos. Cada passo que você dá na corrida é um passo a menos que falta. Olha para a linha de chegada. Se você correr sem linha de chegada, você vai cansar, mesmo que você corra mais do que a distância da maratona, porque não tem linha de chegada. Você vai cansar. Olhe para a linha de chegada. Foque em Jesus. Tire o seu foco das coisas daqui. Não olhe para o lado. Olhe para frente. Olhe para Jesus.
desenvolva a fé. Creia no que você não está vendo e viva como se o que você espera já tivesse acontecido. E eu termino com esse texto. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele não pode devorar todo mundo, por isso ele está procurando quem ele pode devorar. Resistam-lhe. Como que você resiste? Permanecendo firmes na fé. Você precisa de fé. Quem é o autor da fé? Jesus. Onde que você vai descobrir sobre Jesus? Na Bíblia. Então você precisa do quê? De Bíblia. Como que você resiste o diabo? Com Bíblia. Não é... Não, deixa. Sabendo, irmão... 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando aos mesmos sofrimentos. Olha que texto, parece que foi escrito hoje. O Deus de toda graça, e essa é a minha oração e eu termino. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, esse Deus os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Deus vai te restaurar. Depois de você sofrer um pouquinho, está escrito aqui, você vai sofrer um pouquinho. Depois do sofrimento depois do coronavírus ele vai te restaurar, te confirmar, te fortalecer e colocar você sobre Jesus. Se você usar a fé. A Ele, irmãos, seja a honra, a glória e o louvor. Estevão sendo apedrejado viu o céu aberto. E no céu ele viu o trono do Eterno e à direita, em pé, Jesus Cristo. Essa é a imagem que eu mais desejo ver na minha vida. E eu espero que você esteja lá comigo, tá bom? Já oramos. Um beijo, Deus te abençoe. Bom domingo, lave as mãos e coma saudavelmente.